Uma nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que lhe fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça com uma vara, cuspiam nele e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo
descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu a beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem à frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com esta liturgia do domingo de Ramos e Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, adentramos a Semana Santa. No primeiro evangelho, que é dos Ramos, é para a procissão, onde Jesus é aclamado rei, entrando solenemente em Jerusalém. A mesma multidão que grita Jesus Rei, que acolhe Jesus, é a mesma multidão que no Evangelho da Paixão desse domingo grita para crucificá-lo. Uma multidão que já tinha sido também enganado pelas autoridades judaicas. Dessa maneira também devemos refletir como facilmente ainda hoje o nosso povo continua sendo enganado pelas autoridades políticas e que muita facilidade se coloca até contra a igreja de Jesus Cristo coloca-se da mesma maneira contra Jesus Cristo. E Jesus Cristo é aquele que deve ser vivido como Senhor, como soberano da nossa vida. Não podemos deixar ser enganados por tantas autoridades que aparecem ainda hoje, senão continuaremos cometendo o mesmo crime. Nós que ficamos assim comovidos com a condenação injusta de Jesus Cristo, com sua crucifixão e morte, continuamos ainda posicionando contra o Evangelho, contra Jesus Cristo, contra a igreja. Jesus Cristo nos dá um exemplo de fidelidade, de perseverança. Recebeu a missão de salvar a humanidade e ele então sofre, mas com paciência, sofre com amor, entregando-se livremente na cruz para nos libertar. Essa Semana Santa não é a semana da tristeza, mas é a semana do amor, a semana que nós mergulhamos em Jesus Cristo e vivenciamos de maneira plena a nossa fé, deixando a graça de Deus agir em nós. Então vamos caminhar nesses últimos dias de Quaresma, na paz, no amor, na comunhão, fazendo também essa reflexão dos últimos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho volta a ser proclamado na Sexta-feira Santa,
Portanto, é a semana maior, é a grande semana que nós devemos fazer um verdadeiro retiro para entregarmos tudo na cruz de Cristo e sermos também ressuscitados com Ele. Cristo morreu e ressuscitou uma vez por todas, mas a cada dia e a cada experiência da Páscoa, nós devemos também morrer por inteiro de nossos pecados para ressuscitarmos para a graça de Deus, para a vida de amor, de solidariedade e de fraternidade. Dizia uma voz: este é meu filho amado. Escutem sempre o que ele diz. Sai pra luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado. Escutem sempre o que ele diz. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: este é meu filho amado. Escutem sempre o que ele diz.